Acer Nitro V15 ou Lenovo Lock Essential. Se você está em busca de um notebook gamer de entrada, eu tenho quase certeza que você já se deparou com essas duas máquinas, já que os dois notebooks entregam características muito parecidas, contando com boa construção, boa tela, bom desempenho, possibilidade de upgrades, e isso aí pode acabar gerando mais dúvidas. E é justamente por isso que a gente resolveu fazer esse vídeo de comparação direta entre eles, já que a gente fez análise completa de várias versões do V15 e também fizemos análise completa do Lock. Então, depois de testar bastante e também desmontar essas máquinas, a gente vai mostrar para vocês qual a real diferença de cada uma delas e também qual que é a melhor para o seu uso específico. Eu só peço que você deixe o seu like, se inscreva no canal e ajude a gente a bater a nossa meta de 100 mil inscritos. E agora, bora pro vídeo. A primeira coisa que você tem que entender é que existem várias versões desses dois notebooks. Então você vai encontrar o Lock Essential com a RTX 3050, com a 4050, com processador i5, i7 e vai acontecer a mesma coisa aqui no Acer Nitro V15. Você vai encontrar ele em diversas versões, já que aqui você tem versões equipadas com a 3050, 4050, 4060 e também tem versões com processador da AMD. Então, assim, a gama do Acer Nitro V15 é maior do que a gama do Lock Essential, beleza? E, consequentemente, você vai encontrar essas máquinas em valores muito diferentes, né? Já que as versões mais básicas partem dos 3.500 e as versões mais completas podem chegar na casa dos R$6.000. Então, você vai ter que saber qual que é o seu orçamento para saber qual versão se encaixa melhor para você, tranquilo? Para esse vídeo, a gente escolheu as versões mais básicas, que também são as versões mais vendidas, que no caso vem equipado com processador i5, aqui um i5 de 12ª geração e aqui um i5 de 13ª geração e também vem equipadas com a RTX 3050. Beleza? E aí você pode encontrar versões com 8 ou 16 GB de RAM. E atualmente você consegue encontrar essas versões ali na casa dos R$3.600 a R$4.500, dependendo da época e dependendo também das promoções. Inclusive, a gente vai deixar aqui na descrição o link com os melhores preços atualizados diariamente dessas máquinas e também a gente vai deixar o link dos nossos grupos de oferta, porque é justamente lá que a gente consegue mandar as melhores ofertas mais rápido, né? Quando aparece ali uma promoção dessas máquinas, a gente já manda ali instantaneamente nos grupos e a gente já viu essa máquina aqui na faixa dos 3.200 em promoção e essa aqui na faixa dos 3.300. Então, se eu fosse você, eu entrava lá no nosso grupo de ofertas. Então, bora começar esse comparativo em design e construção. Na parte do design não tem muito o que falar, né? Já que cada marca entrega ali a sua identidade visual e isso aí depende muito do gosto de quem está comprando. Normalmente, o pessoal que trabalha com notebook vai preferir o design aqui do Lenovo Lock Essential, que é um design mais clean, que não chama muita atenção, né? Já o design do Nitro tem um pouco daquele charme do notebook gamer, né? São cores um pouco mais vibrantes, uma logo que chama mais atenção, mas ainda assim a Acer vem mudando bastante, porque antigamente a linha Nitro chamava muito mais atenção, né? Tinha muitos detalhes em vermelho, o teclado era vermelho e agora ele tá basicamente assim. Então, na parte do design, eu acho os dois notebooks bem bonitos e aí você que vai ter que saber qual que é mais bonito para você. Já na parte da construção, dá para perceber algumas diferenças entre as máquinas, já que o notebook da Lenovo aparentemente tem uma qualidade de construção um pouco inferior, contando com um plástico que é um pouquinho mais mole, inclusive é um plástico muito parecido com o Slim 3, né? Que é aquele notebook de entrada da Lenovo. Quando a gente abre, dá para perceber que ele é um notebook um pouco mais molenga quando comparado ao V15. E aqui na parte interna nós temos um teclado retroiluminado, que você pode ativar aqui, ó, na tecla espaço, inclusive aumentando o brilho e a intensidade, mas ainda assim é uma construção muito simples. E ele também conta com um touchpad bem pequeno. Se a gente colocar aqui lado a lado com o Nitro, dá para ver que o touchpad do Lock é bem menor quando comparado com o do Nitro. Na parte das dobradiças da tela, aqui a gente tem uma dobradiça central e aqui a gente tem duas dobradiças. E na questão de robustez, quando a gente coloca as duas máquinas lado a lado, dá para ver que o Lock Essential é bem mais molenga, né? Se a gente colocar um Nitro aqui, eu posso abrir e fechar a tela e ele não é tão molenga quanto o Lock Essential. Então, em quesito de construção, o Acer Nitro V15 leva uma certa vantagem. Mas lembrando que os dois notebooks são construídos em plástico porque são notebooks de entrada. Então, assim, mesmo que o Nitro V15 tenha uma construção um pouquinho superior, ele não é um notebook da linha Premium, né? Construído em alumínio e tal. É só um pouquinho melhor do que o Lock Essential. Tranquilo? Então, qualquer um dos dois que você pegar, você vai ter uma construção razoável, você vai ter um design bonitinho e vai conseguir usar tranquilamente. Mas, com
como o Acer Nitro V15 ele acaba levando uma vantagem na qualidade de construção, ele merece esse ponto. E se você está pensando em comprar tanto o Acer Nitro V15 quanto o Lenovo Lock Essential, eu tenho uma dica muito importante para te dar, já que as versões mais básicas desse notebook vêm com Linux e normalmente a gente gosta de utilizar o Windows, né? Então, se você comprar esse notebook na versão básica, eu recomendo que você instale o Windows e depois de instalar o Windows, eu recomendo que você compre uma chave original do Windows. E aí a gente recomenda que você faça isso lá na GVG Mall, porque o preço é bem mais acessível. E é bem fácil, viu? Você vai lá, vai escolher a versão do Windows que você instalou. Então, se foi o Windows 11 Home, você vai comprar a chave pelo Windows 11 Home. E se for pelo Windows 11 Pro, você vai comprar a chave pelo Windows 11 Pro. Depois de comprar, você vai pegar aquele código, vai colar lá no seu Windows e agora pronto, o seu Windows já vai estar ativado e você não vai ter que correr risco utilizando ativadores. E agora, bora para as conectividades. Do lado esquerdo do Lenovo Lock Essential, nós temos uma porta de carregamento, que parece muito uma porta USB. Tem também uma porta física de rede, uma porta HDMI, uma porta USB do tipo A, uma porta USB do tipo C, que não aceita carregamento e também não aceita vídeo, então você vai poder utilizar apenas para dados, e tem uma porta de áudio. Já do lado direito, nós temos uma porta USB do tipo A e também uma porta para cartão de memória do tamanho grande. Então deu para ver que o Lock Essential tem boas conexões, mas ainda assim ficou faltando uma porta USB tipo C que aceita carregamento e vídeo. Agora bora dar uma olhada aqui no Acer Nitro V15. Do lado esquerdo nós temos uma porta de carregamento, a porta de rede, uma porta HDMI, duas portas USB tipo A e uma porta USB do tipo C que aceita carregamento e vídeo e também é Thunderbolt 4. Já do lado direito nós temos apenas uma porta USB do tipo A e também uma porta de áudio. Então em conectividades as duas máquinas entregam boas conexões, só que o Acer Nitro V15 acaba tendo a vantagem de ter uma porta USB tipo C Thunderbolt 4. Isso significa que você pode carregar ele por essa porta USB tipo C, inclusive utilizando power banks. Você também pode ligar monitores externos através dessa porta e também pode ligar esses dongles, né? Que tem várias conexões, inclusive conexões para colocar cartão de memória do tamanho grande, mais conexões de rede, mais conexões USB, o que acaba deixando essa máquina mais completa. Mesmo o Lock Essential entregando uma entrada nativa de cartão de memória, né? E eu sei que isso aqui é muito importante para o pessoal do audiovisual. Então, justamente por ter essa porta USB tipo C, o Acer Nitro V15 acaba levando esse ponto. E agora, bora conhecer a tela desses dois notebooks. O Acer Nitro V15 vem equipado com painel IPS com resolução Full HD, tem proporção 16:9 e tem taxa de atualização de 144 ou 165 Hz, dependendo da versão que você está comprando. Ou seja, esse notebook aqui vai entregar uma boa qualidade de imagem para você consumir conteúdo, para você talvez trabalhar com imagem e vídeo, desde que não seja algo muito profissional, e vai ser simplesmente perfeito para jogar, já que esse aqui é um notebook gamer de entrada, então a experiência em jogos vai ser realmente muito boa, principalmente se você pegar essa nova versão que já está saindo com tela de 165 Hz. Já o Lenovo Lock Essential também vem equipado com painel IPS com resolução Full HD, também tem proporção 16:9 e tem taxa de atualização de 144 Hz. Só que aqui a gente tem uma diferença que acaba sendo muito importante para o pessoal do audiovisual, já que esse painel é 100% sRGB, ou seja, se você trabalha com imagem e vídeo, ele vai ter uma fidelidade de cores muito melhor. A gente sabe, né? Para quem está trabalhando com imagem e vídeo, isso é extremamente importante, o que acaba dando uma certa vantagem para o Lock Essential, até porque eu sei que nem todo mundo precisa de uma tela 100% sRGB, mas caso você precise, atualmente ele é um dos únicos notebooks nessa faixa de preço que entrega isso. Então isso aí é extremamente bacana. E se você for um usuário normal, você também vai ter uma experiência muito boa, já que para consumir conteúdo essa tela também vai entregar uma ótima experiência. Para jogar também vai ser muito bom, já que ela tem 144 Hz e no geral as duas máquinas vão entregar uma boa experiência para o usuário normal, mas tem esse diferencial do 100% sRGB aqui na tela do Lock Essential. E para você saber qual faz mais sentido para você, é basicamente isso. Se você trabalha com audiovisual e precisa dessa tela 100% sRGB, então o Lock Essential vai te atender. Mas se isso não é importante para você e você até prefere uma tela com taxa de atualização maior, então o Acer Nitro V15 pode ser uma escolha melhor. Então no quesito tela é até difícil dar um ponto para um e não dar para outro, já que cada uma tem uma característica superior. Então o Acer Nitro V15 tem uma tela com taxa de atualização superior, já que aqui a gente tem 165 Hz contra 144 e aqui a gente tem uma tela 100% sRGB contra mais ou menos 65 a 70% do espectro sRGB. E aí você vai ter que ver o que é mais importante para você, né? É justamente por isso que eu vou dar um ponto para cada. Agora, bora para
hardware e desempenho. O Acer Nitro V15 vem equipado com processador Intel de 13ª geração, mais especificamente o i5-13420H, que equipa vários notebooks, como por exemplo o Lenovo Slim 3. Ele também tem memória RAM DDR5 rodando a 5.200 MHz, e aí depende da versão que você pegar, né? Tem versões que já vêm com 8 GB e tem versões que vêm com 16 GB. E lembrando que ele tem 2 slots de RAM. Na parte do armazenamento, você encontra ele em versões com 512 GB de armazenamento ou em versões com 1 TB. E na placa de vídeo, nós temos uma NVIDIA RTX 3050 de 6 GB de VRAM. Já o Lenovo Lock Essential vem equipado com processador Intel de 12ª geração e no caso é o i5-12450HX, que é um processador bem bacana e que entrega um bom desempenho. Ele vem equipado com memória RAM DDR5, só que aqui rodando a 4.800 MHz, e você também encontra versões com 8 ou 16 GB. Só que aqui tem um ponto bem importante que eu também vou te mostrar mais na frente, lá na parte da desmontagem. Esse notebook tem apenas um slot para memória RAM, ou seja, se você comprar a versão com 8 GB, para colocar mais 8 você teria que tirar o pente que vem nele, porque ele não tem um slot extra. Então você teria que comprar um pente de 16 e tirar o pente de 8 que vem nele, beleza? Na parte do armazenamento você também encontra ele em versões de 256, 512 ou até 1 TB. E na placa de vídeo nós também temos uma NVIDIA RTX 3050 com 6 GB de VRAM. Então já deu para ver que na parte de hardware as duas máquinas são muito parecidas e agora a gente tem que ver se na parte do desempenho também é. E para isso a gente rodou vários testes de benchmark e também aproveitamos para rodar alguns jogos. No Performance Test, aqui no Lock Essential, nós conseguimos uma média de 19.000 pontos no teste de processador e cerca de 11.125 pontos no teste da placa de vídeo dedicada. Já aqui no Acer Nitro V15, nós conseguimos uma média de 20.900 pontos no teste de processador e cerca de 9.400 pontos no teste da placa de vídeo dedicada. Então você já consegue perceber que na parte do processador, o Acer Nitro V15 leva uma pequena vantagem, atingindo ali quase 21.000 pontos, enquanto que o Lock Essential atinge a marca ali de 19 até 20.000 pontos. E na parte da placa de vídeo dedicada, a gente percebe que tem uma inversão, já que o Acer Nitro V15 atinge ali cerca de 9.400 pontos, enquanto que o Lock Essential atinge a marca ali de 11.000 pontos. Então, na parte do processador, o Nitro V15 leva vantagem e na parte da placa de vídeo dedicada, o Lock Essential leva uma pequena vantagem. Mas é importante você saber que essa pequena vantagem não quer dizer que uma máquina é muito mais potente que a outra. A gente está falando de pequenas diferenças de configuração térmica, de configuração de energia, que acaba dando vantagem para cada uma das máquinas. E isso aí no uso do dia a dia vai dar uma pequena diferença, mas não é algo muito discrepante que vai colocar uma máquina muito acima da outra, beleza? Mas voltando aqui para as nossas máquinas, a gente também aproveitou para rodar vários jogos em cada uma delas. Inclusive, a gente conseguiu rodar o Cyberpunk 2077 no Lock Essential com a qualidade razoável e ficou ali na faixa dos 40 a 50 FPS. Também conseguimos rodar um Fortnite com preset no épico acima dos 100 FPS e para completar a gente rodou até aquele CS2 com preset no alto com uma boa taxa de quadros. Então em jogos o Lock Essential entrega um desempenho bem bacana. Já no Acer Nitro V15 nós também conseguimos rodar o Cyberpunk 2077 em Full HD com uma boa taxa de quadros, ficou um pouquinho abaixo ali quando comparado com o Lock, mas o desempenho foi muito parecido. No Fortnite nós também conseguimos um desempenho acima dos 100 FPS com preset no épico e no CS2 o desempenho também ficou muito parecido. E aí, caso você tenha alguma dúvida sobre o desempenho dessas máquinas, eu recomendo que você assista o vídeo de análise completa de cada uma delas, porque lá a gente faz mais testes, mostra a parte térmica com mais detalhes, e aí, caso surja alguma dúvida, é só assistir o vídeo. Mas em questão de desempenho, as duas máquinas entregaram ótimos resultados, e se você está buscando aí um notebook gamer de entrada, ou para jogar, ou para trabalhar com imagem, vídeo, arquitetura, engenharia, essas duas máquinas vão dar conta tranquilamente. Mas deu para ver que o Lenovo levou uma pequena vantagem, né? É justamente por isso que a gente vai dar o ponto para ele. Mas é importante lembrar novamente que mesmo tendo essa diferença, ela é muito pequena, viu? E não vai ser tão perceptível dependendo da atividade que você está rodando ali no seu computador. Então a diferença existe, mas ela é bem pequenininha. E agora bora para a parte da desmontagem dessas máquinas. Para desmontar o Lock Essential, você vai precisar de uma chave Torx para poder remover todos os parafusos aqui da tampa inferior. Depois você vai soltar as travinhas com bastante cuidado, já que essa tampa é bem fininha e se você não tomar cuidado, você pode acabar quebrando todas as travinhas. Agora basta remover essa tampa e essa aqui é a parte interna do Lenovo Lock Essential.
A primeira coisa que dá para perceber é que ele tem apenas um slot de memória RAM e não tem memória RAM soldada na placa-mãe. Isso significa que você tem que remover esse pente para poder fazer o upgrade e colocar um pente maior. Aqui temos um SSD NVMe do tamanho 2242, que é aquele pequenininho, e aqui do lado direito nós temos mais um slot para você fazer o upgrade de armazenamento. Lembrando que tem que ser um SSD 2242, que é o pequenininho. Temos um sistema de dissipação térmico bem simples para um notebook gamer, porque aqui a gente tem apenas um cooler. E por fim temos essa bateria que tem cerca de 57 Wh. Para desmontar o Acer Nitro V15, você vai precisar de uma chave Phillips para remover todos os parafusos na parte inferior. Depois basta ir soltando as travinhas aqui da tampa inferior e pronto. Essa aqui é a parte interna do Acer Nitro V15. Aqui nós temos dois slots de memória RAM DDR5 rodando a 5200, então é mais fácil de você poder fazer o upgrade. Aqui temos um SSD NVMe e logo aqui do lado temos um slot extra para você fazer o upgrade de armazenamento. Na parte de arrefecimento, aqui sim nós temos um sistema de dissipação térmico que é um pouco mais robusto, contando com dois coolers. E para finalizar temos essa bateria de 57 Wh. Então deu para ver que tanto na parte da desmontagem quanto na parte interna, o Acer Nitro V15 acaba levando certas vantagens. Primeiro porque ele tem dois slots de memória RAM DDR5 rodando a 5200, já que no Lenovo a gente tem apenas um slot e ela roda a 4800. Outra vantagem é que ele utiliza SSD NVMe do tamanho mais comum, que é aquele maiorzinho. Já esse aqui utiliza o SSD NVMe do tamanho menor, que acaba sendo um pouco mais caro. E por fim, a outra grande vantagem do Acer Nitro V15 é que ele tem um sistema de dissipação térmico que acaba sendo mais robusto do que o Lenovo Lock Essential, já que aqui a gente tem dois coolers contra apenas um cooler aqui. E é óbvio, né? Dois coolers, um sistema mais robusto acaba fazendo mais barulho e consequentemente isso aí pode acabar sendo um problema para você. Mas na minha opinião, eu prefiro um notebook que tenha dois coolers do que um notebook que tenha apenas um cooler. A não ser que você não vá utilizar seu notebook no máximo, né? Aí talvez isso não seja um problema para você. Já na bateria, nós rodamos vários testes, inclusive com reprodução contínua de vídeo, e o resultado foi muito parecido. Os dois notebooks têm um desempenho muito ruim, né? Porque notebooks gamer de entrada não têm uma boa duração de bateria. Então, se você está querendo comprar um notebook gamer de entrada, seja ele o Lock Essential, Acer Nitro V15, Asus TUF A15, F16, saiba que todos eles têm uma duração de bateria muito reduzida, já que o hardware é muito forte e a bateria é pequena, entendeu? Então, se você quer um notebook gamer com muita duração de bateria, aí você tem que ir para uma categoria acima, né? Que são notebooks aí de 7, 8, 10, 12 mil reais. Esses aqui você vai conseguir ali no máximo 1, 2, 3 horas de uso mais tranquilo. Lembrando que não é recomendado você utilizar ele no máximo fora da tomada. Então, se você não sabia disso, saiba que sempre que você utiliza uma máquina gamer no máximo, ele precisa de todo o desempenho. E para ter todo o desempenho, você precisa plugar o carregador, que no caso é de 135 watts nas duas máquinas. E como a gente viu, a bateria entrega 57. Então, ele jamais conseguiria utilizar toda a potência dele apenas com a bateria. Além de você estar estressando a bateria de forma desnecessária, né? Então, sempre que for utilizar no máximo, plugue na tomada. E na autonomia, espere aí no máximo 2 a 3 horas no uso mais tranquilo, beleza? Mas e aí, Guilherme, depois de tudo que você mostrou nesse vídeo, qual deles que você acha que é o melhor notebook para eu escolher? E cara, isso aí vai depender muito, né? Você percebeu que, no geral, o Acer Nitro V15 acaba levando certas vantagens, só que a sua escolha vai depender basicamente do seu uso. Se você faz parte do público do audiovisual que precisa de uma tela melhor, então eu recomendaria você pegar o Lock Essential, a não ser que você já tenha um monitor profissional, né? Aí você não vai precisar da tela do notebook. Mas em todos os outros casos, para aquele pessoal que vai trabalhar com programação, que vai trabalhar com arquitetura, que vai jogar, aí sim eu recomendo que você pegue o Nitro V15, porque no geral ele acaba sendo um notebook mais completo, entregando a construção um pouquinho melhor, entregando também 2 slots de memória RAM, SSDs mais comuns, né, que são mais baratos, tem uma porta USB tipo C Thunderbolt 4, então ele tem um conjunto que acaba sendo mais atrativo no geral. Mas se você precisa de uma boa tela para trabalhar no audiovisual, então o Lock Essential é a melhor opção para você, até porque ele também já vem com a porta de cartão de memória nativa, e fora que é um notebook um pouco mais discreto, né? Para quem não gosta muito dessa aparência gamer. Então é basicamente isso. Se você faz parte do público do audiovisual, vá de Lock Essential. Se você faz parte de todos os outros públicos, eu recomendo que você compre o Acer Nitro V15. E lembrando que a gente está deixando aqui na descrição o link com os melhores preços atualizados diariamente
gente e também vamos deixar o link do nosso grupo de ofertas. Mas agora eu quero saber qual dessas duas máquinas você compraria se eu te desse R$4.000. Você iria de Lenovo Lock Essential ou você compraria o Acer Nitro V15? E caso você conheça outro notebook nessa mesma faixa de preço que entregue tudo que esses aqui entregam, já aproveita, deixa aqui nos comentários que a gente vai comprar, vai trazer e se ele for realmente bom, a gente pode acabar mandando para você. Então esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Se ficou qualquer dúvida sobre esses notebooks, deixa aqui nos comentários. Um grande abraço e tchau!